Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E hoje, nessa terça-feira, nós vamos falar sobre o ALZR11, né? Um dos principais fundos imobiliários da Bolsa de Valores e um dos fundos imobiliários mais caros da Bolsa de Valores, né? Porque desde que eu entrei na Bolsa de Valores, eu nunca vi o ALZR barato ou descontado, né? Nós vamos falar um pouquinho porque que isso não acontece com ele, né? Ou seja, dificilmente ele dá uma oportunidade para você comprar barato. É tanto que quando a Selic estava 13,75 e todos os fundos imobiliários se encontravam descontados, inclusive o HGLG11, o ALZR11 seguia acima do seu preço sobre o valor patrimonial, certo? Então, nessa terça-feira, ele está na casa de R$ 116,99, né? Ele está chegando muito perto aí do seu valor máximo em 52 semanas, né, que é R$ 119,80. O seu dividendo médio é 8,37, isso sempre vai acontecer, né? Ele tem muita dificuldade para dar um dividendo acima de 9 ou 10, porque toda vez que a cotação cai, ele acaba sendo comprado, né? E ele tem uma valorização de 3,98 nos últimos 12 meses, e se você olhar, é uma valorização baixa, né? Porque se você pegar a maioria dos fundos imobiliários, eles se valorizaram. Por que eles se valorizaram? Porque eles se encontravam descontados, né? E o ALZR, ele nunca esteve descontado, né? Até em período, como eu já falei, de Selic 13,75, ele já continuava caro, né? Então, isso fez com que muitos investidores não o comprassem, né? E o seu relatório gerencial vem fechando mais uma vez, né, que ele é um bom fundo e dificilmente você vai vê-lo barato. Por quê? Agora, no mês de fevereiro, né, dos seus 15 imóveis 100% ocupados, né, 6 dos 15 já tiveram seus preços reajustados, né, reajustado pela inflação, ou seja, quase a metade dos imóveis tiveram seu preço já reajustado, ou seja, o caixa aumentando, né? Além disso, só de caixa, que o fundo imobiliário ele não gastou, né? Enquanto os outros fundos fizeram novas emissões, principalmente para formar caixa, ele tem aí guardado 294 milhões de olho em alguma oportunidade, né? E esse belo caixa sem fazer uma emissão recentemente, né? Enquanto os outros fundos fizeram a emissão recentemente, ele tem um baita caixa de 294 milhões, né? E a emissão que ele teve em 2023, mesmo estando acima do seu valor patrimonial, todo mundo achava que com a nova emissão que ele fez em 2023 ele ficaria descontado, pelo contrário, todos os cotistas recompraram e ele não caiu, né? Pelo contrário, seguiu alto. Basta você ver, ele tem 294 milhões de reserva, né? Do ponto de vista de dividendo para o seu cotista, vai distribuir 79 centavos agora no mês de março, né? Do ponto de vista de receitas, os seus ativos cresceram 1,28%, né, no mês, né, um bom resultado, né? Ou seja, além disso, as despesas elas praticamente não se alteraram, né? Elas continuam a mesma. Além de possuir esse excelente caixa, ele segue guardando aí aproximadamente 3 centavos por cota, né, que ele vai guardando aí todos os meses, né? Vale a pena chamar a atenção que as suas negociações mensais continuam na casa dos 2 milhões, claro que era para ser mais alto, né? Mas é porque quem tem cotas do ALZR geralmente não vende, né? A pessoa fica e por a pessoa não vender, o que acontece com essas cotas? Elas acabam se valorizando porque elas não estão no mercado. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você compra uma cota
e você retira ela do mercado, você tem um menor número de cotas circulando. Então a tendência é o preço aumentar. Já quando você tem cotas que elas estão constantemente circulando no mercado, ela fica mais suscetível a sofrer crise e acabar caindo, né? Uma informação importante, o número de investidores caiu, né, o que já era esperado, porque o LZR ele sempre esteve caro e teve alguns investidores que tinham uma posição pequena, acabaram vendendo, né, essas suas cotas, pagaram os 25% de lucro e acabaram investindo em fundos imobiliários que estavam descontados, né? Porque é um movimento que também você pode fazer, o que fez com que o número de cotistas caísse pela primeira vez, né? Então, se nós olharmos aqui do ponto de vista de receitas, né? Receitas bem elevadas, né? Julho foi o período mais alto, né? Onde bateu 14 milhões, depois foi para agosto, 9,6 milhões, vem se mantendo na casa de 9, 8, 7, né? Agora no mês de janeiro e fevereiro desse ano, ele já vem com um valor bem superior aos meses de outubro, novembro e dezembro, principalmente por causa do reajuste dos aluguéis, né? 6% aí foram reajustados. Dos 15 imóveis, 6 deles foram reajustados, né? Uma importante informação, as despesas dele, ele conseguiu reduzir essa despesa, né? Principalmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, a gente consegue perceber que as despesas do fundo elas estão caindo, né? Se nós olharmos o dividendo dele, não vai se alterar muito. Por quê? Porque a variação que nós temos é somente do ponto de vista de reajuste dos aluguéis, né? Porque o fundo ele não fez nenhuma nova aquisição aí, né, para aumentar o retorno desse fundo, certo? Dos componentes, né, dos seus resultados, né, a maioria dele vai vir do segmento imobiliário, né? Ou seja, a maior renda dele vai vir aí do segmento do aluguel dos próprios imóveis, né? Despesas com juros vai acabar ruindo, ou seja, diminuindo um pouco dessa rentabilidade, ou seja, desse retorno desse cotista, né, levando aí 7 centavos, e as despesas do fundo acabam consumindo aí 11 centavos, o que dá um total de 18 centavos, né, que acaba sendo reduzindo aí do cotista, né? O cotista, infelizmente, tem essas despesas, os fundos têm essas despesas que são quase que fixas, que acabam reduzindo aí o dividendo, certo? Do ponto de vista de aluguéis por empreendimentos, né? O do Ponte Alphaville é o responsável pela maior parte dos aluguéis do empreendimento, né? Quase 18%, né? Depois vem a Finsa, Santo André, São Paulo com 12%, e a Pueridomus, né? Também em São Paulo 10%. 100% dos seus contratos eles são atípicos, ou seja, contratos que têm entre 10 e 20 anos, né? Ou seja, não tem contratos típicos que acompanham o mercado, contratos atípicos, né? Vacância financeira zero, né? E a vacância física somente de 3,5%, né? 81% dos seus imóveis localizados na Grande São Paulo. Então, é um local de caso um imóvel desse venha desocupar, imediatamente já tem alguém para ocupar, porque é dentro da Grande São Paulo, né? Então, 85% dos imóveis desse dificilmente fica vago, né? Os aluguéis, né? 44% são edifícios comerciais, 23% são galpões logísticos, 24% renda urbana, né? Data center 5%, e alguns galpões logísticos refrigerados 4% do fundo, né? O ponto de vista de aluguéis, né? O domínio maior vai ser do setor de alimentos e bebida, em torno de 23%, e depois componentes químicos, 18%, e depois 9% parte de medicina e diagnóstica, né? Com relação aos anos atípicos até o vencimento das locações, como vocês podem ver, é uma longa média de 8,3 anos. Por isso que eles são contratos atípicos, né? Porque contratos atípicos
é para aluguel de longo prazo, né? Do ponto de vista de faturamento de quem aluga esses imóveis, são superfaturamento, né? Nós podemos observar que 37% tem um faturamento anual de 1 a 5 bilhões de dólares, né? De 24% de 5 a 10 bilhões de dólares e 39% tem um faturamento acima de 10 bilhões de dólares, né? Ou seja, indiscutível, né? Do ponto de vista de reajuste de aluguéis, como nós já vimos, né? Boa parte são reajustados principalmente no mês de janeiro e fevereiro e a outra parte setembro e outubro, ou seja, um excelente fundo, né? Do ponto de vista do número de cotistas, só vem subindo, né? Quando ele começou lá em dezembro de 2017, no seu IPO, tinha 96 cotistas, né? E hoje ele chegou à incrível marca de 147.616, só que ele veio caindo aí, né? Porque ainda tem muita coisa descontada, ou seja, muita coisa barata, né? Se nós olharmos desde o seu surgimento, né, ele consegue bater tranquilamente o IFIX, embora não esteja aqui, ele consegue bater o CDI, né? O CDI, mesmo descontando o imposto de renda, ele consegue bater tranquilamente o CDI, consegue bater tranquilamente o IPCA, né? Ou seja, um fundo com um excelente retorno. Aqui embaixo você tem um portfólio onde você pode observar cada um dos imóveis, né? A maioria dele, 100% pertence ao ALZR. Os contratos são principalmente indexados ao IPCA e são atípicos, né? O que dá aí um excelente retorno. Então, todos excelentes imóveis onde você pode aí avaliar cada um deles, certo? Vamos para os dados mais familiares, né? Descendo aqui um pouquinho embaixo, a gente pode pegar algumas informações, né? Seu valor patrimonial por cota R$ 106,28, está muito caro, R$ 1,10, né? Ou seja, se você comprar, você está comprando pagando 10% a mais, né? De caixa, tem um baita caixa, né? De dividendo, crescimento do dividendo nos últimos 3 anos, médio a cada ano, é de 6,4%, né? Já com relação à valorização das cotas, elas vêm caindo, né? Por quê? Porque as cotas que estão no mercado não há um interesse tão grande em comprá-las, porque elas estão muito caras e tem coisas mais baratas, né? O dividendo, nós já falamos, 79 centavos, né? Se nós compararmos o dividendo desse ano com o do ano passado, quase que não tem diferença. E se nós pegarmos o dividendo aí dos últimos 5 anos, né, não vai ter muita diferença, né? Embora ele tenha distribuído um dividendo extraordinário, ele distribui um dividendo aí sempre a mesma casa, né, de 80, 81 e 79 centavos, uma vez que ele não faz grandes aquisições há um bom tempo, né? Então é mais o aluguel que vai sendo reajustado, e o aluguel, quando sendo reajustado, você não tem um aumento muito grande desse patrimônio, certo? Então hoje nós falamos do ALZR, um excelente fundo, tá caro, né? Mas é um excelente fundo, quem tem ele na carteira jamais quer vender, e a gente torce aí para que o ALZR não só o número de cotistas venha a reduzir, mas que a cotação dele caia, né? Porque ele é um fundo muito bom. O grande problema é que se ele cair, quem já está posicionado aproveita e compra mais, porque ele é um fundo muito bom e desde que eu entrei na bolsa eu nunca vi o RLZR barato. Então você que tem ele na carteira, parabéns, você comprou um excelente fundo aí para você carregar para a sua aposentadoria, certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Peço para você que ainda não segue o nosso canal, possa seguir, comentar, curtir, como também fazer sugestões. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês. Até o próximo conteúdo aqui do nosso canal. Como eu sempre digo no final dos nossos vídeos, que o ano de 2024 para os fundos imobiliários
possa ser muito melhor do que o ano de 2023. Valeu e até o nosso próximo conteúdo.